E com uma audiência recorde, a gente recebe agora o ministro do Empreendedorismo. Seja muito bem-vindo, Márcio França. Bom dia. Ministro. Bem-vindo ao ICL. Tudo certo? Bem-vindo. Bom dia, viu? Por favor. Muito bom recebê-lo, ministro. Temos muitos temas para a gente conversar. A gente vinha agora falando com o Guilherme Amado sobre a reforma ministerial, a dança das cadeiras, quem pode substituir Padilha agora na Secretaria Institucional. Vamos falar também, obviamente, das eleições de 2026, também do relatório da PGR, dessa tentativa de golpe, que é um dos principais temas no Brasil. Então, eu agradeço demais por abrir a sua agenda para estar com a gente aqui ao vivo no N1. Legal, prazer falar com vocês. Você sabe que quando você vai ficando mais velho, tem a vantagem de ficar mais experiente, né? Então, ontem eu vi uma hora, vocês devem ter, eu sou santista, né? Então eu estava assistindo o jogo do Santos e a torcida começou a xingar o Neymar. Foi a hora que ele pegou a bola assim e fez um gol olímpico, né? Então eu fiquei pensando nisso, falei, sabe, a idade é um fator que conta ponto. Então, todos esses negócios ligados à questão dessa pré-eleição do ano que vem, né, passam um pouco por essa noção de quem é mais experiente, que sabe um pouco aonde que a bola vai rolar, ou pelo menos assim, a tendência da bola rolar, né? E aí, sinceramente, o Lula, nesse ponto, é quase imbatível, né? Porque ele, além de ter sido eleito 2 vezes, fez sucessor e depois conseguiu ganhar vindo de fora, né? Agora, a eleição majoritária, ela pode sempre ter algumas coisas novas, né? Mas é um momento de você, eu acho que pontuar que, como ele mesmo usou na expressão da última reunião do Ministério, que era assim, que é a hora da onça beber água, quer dizer, quem é que vai estar conosco e quem não vai estar. O senhor acha que esse é o momento crucial da... Teve uma turbulência nos últimos 2 meses, foi bem grande, né? Até baixou a popularidade do governo, críticas à esquerda e à direita. O senhor acha que agora é aquele momento de vestiário mesmo, que a coisa se reorganiza, tá? É a sensação nas reuniões de ministério? Eu acho que o principal é isso, assim, o Lula, os números. Eu participei dos outros governos, eu era parlamentar, mas eu participava ativamente, como líder, enfim. E os números desse governo são, assim, muito, mas muito superiores a todos os outros governos do Lula, em quase todas as áreas, né, de positivas. O governo é muito mais ajustado, é muito mais experiente. Ex-governadores devem ter, acho que 10 no ministério, né? Então, é um governo muito sólido. O problema é que agora nós estamos chegando na reta da eleição, acabou a eleição de prefeito, começa a eleição seguinte, e cai a pergunta óbvia, o seu partido estará comigo? Porque tem vários partidos que estão lá no governo e eu sinto que as pessoas que estão desse partido gostariam de estar com o governo. Mas o partido não Mas os partidos são comandados, no Brasil, os partidos quase todos, né? Além de serem presidencialistas, eles são de um comando de uma pessoa só. Tanto que a pessoa fala assim, o partido do Kassab, o partido do não sei de quem, né? Quer dizer, então é um partido de uma pessoa só. E essas pessoas normalmente são paulistas. Ao serem paulistas, a lógica de São Paulo é uma lógica diferente. Primeiro porque não é essa mesma folga nacional de São Paulo. Segundo porque em São Paulo tem a junção. Prefeitura de São Paulo e governo de São Paulo formam 2 estruturas muito grandes, que compensam não ter um ministério, compensam não estar no governo. E, então, eu penso que boa parte desses partidos que estão conosco em Brasília, com ministros, as pessoas que estão lá, sinceramente, gostariam de estar conosco, mas não podem estar porque o partido não vai estar. Então, aí, o que o Lula quer dizer? Você toparia sair do seu partido e vir para esse aqui, para estar comigo? Ou você não topa? Se você não topa, então agora você precisa sair, porque eu preciso começar a preencher com quem vai me acompanhar até a eleição, o que seria mais ou menos natural, né? Então a eleição na reforma ministerial já começou na prática. Já começou. Tem lá uma coisa interna que ele ia acomodar um ou outro, a Gleice, que fez um trabalho no PT e tinha, assim, acho que inegavelmente, ela é uma pessoa que demonstra muita assim, uma palavra muito forte, né, para dentro do partido e, ao mesmo tempo, ela é de altíssima confiança, né? Então, ela
Assim, nada que fala com ela vaza, não tem off, ela é muito rigorosa, né? Então, não acho que ele teria que trazer a Gleice. O restante vai vindo meio que na consequência. Aí você põe faz aquela compensação entre homens e mulheres, para ter uma mulher a mais do que um homem, não sei o quê. Também acho que, nesse instante, ela representa um pouco do que, com a saída do Pimenta, o sul do país ficou sem representação no governo. O ministro Secom saiu para entrar no Sidônio. E aí, então, a Gleice é do Paraná. São estados mais difíceis, né? O sul do país, o sudeste, o centro-oeste, é mais difícil você fazer a defesa do governo, porque são estados mais arrumados, assim, do ponto de vista, assim, as pessoas dependem menos do poder público, então, sabe, tem um outro tipo de lógica, né? Em São Paulo eu costumo dizer que, assim, se você não atrapalhar o trânsito, você vai bem no governo, porque, assim, o governo... Você vai em algumas cidades do interior de São Paulo, a cidade é toda arrumada, é difícil você encontrar um defeito. Então, a vida da pessoa é muito arrumada. E eu acho que assim, não tem muita necessidade de... E aí, quando as pessoas ouvem a gente preocupado com quem é mais excluído, com quem é mais pobre, a pessoa fala, mas isso aí não é para mim, entendeu? Isso não é para mim, quer dizer, eu estou fora dessa história, né? Aliás, a criação da pasta de empreendedorismo foi já uma antevisão do Lula, percebendo que esse público não se sentia mais contemplado com o governo. Embora também seja um sujeito pobre. Porque alguém que tem um faturamento, por exemplo, de 30 mil reais por mês, numa loja, no comércio, ele está dentro da microempresa, né? Então ele vai até 360 de faturamento por ano. Esse sujeito, quem fatura 30 por mês, deixa líquido no bolso dele 1.500, 2.000. Então ele também não é uma pessoa assim abastada. Por isso que ele fica ali também, ele fica, poxa, para mim ficam mandando guia de pagamento para pagar imposto, querem saber quanto que eu tenho de Pix. Eu também sou quase do Bolsa Família, por que eu também não recebo alguma coisa, entendeu? Tá, ministro, sobre essa sua pasta especificamente, conversa com essas pessoas e um tema importante, né? A extrema-direita viveu os últimos anos com a pauta de costumes, né? Então, queria falar de banheiro trans, de banheiro unissex. Agora parece que a extrema-direita aderiu à pauta da economia, né? Viu que também cola muito nas pessoas. A gente teve a taxa das blusinhas, a gente teve a polêmica do Pix. Parece que a extrema-direita também vai agora por esse viés, o que tornou, inclusive, a gente trouxe a pesquisa semana passada aqui, a economia um dos assuntos mais importantes para o brasileiro. Era a corrupção, a economia chegou a passar a corrupção nessa percepção do brasileiro de assuntos mais importantes. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa importância do governo voltar a falar, por exemplo, para essas pessoas, para os mais pobres, de incluir o pobre no orçamento, como o presidente Lula gosta de falar. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância disso. Aí é que está, acho que talvez assim, o núcleo, o ato, o centro dessa discussão da história da comunicação tem a ver com esse público aqui. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de 17 milhões de pessoas que são MEIs. O MEI foi criado no outro governo do Lula, então ele só existe porque o Lula criou o MEI. E mais 7 milhões e meio de pessoas do Simples, que também têm funcionários. Mas são funcionários cuja relação não é aquele funcionário que o Lula estava acostumado, na fábrica, distante do patrão. Claro. O funcionário de um pequeno comércio é o sobrinho do sujeito, é a filha dele, é a mulher que é balconista. É quase uma relação familiar, né? Então, somando isso tudo aí, você tem 22 milhões e meio, 23 milhões, sem contar os 20 milhões que são informais totalmente. Isso já é muito maior do que os trabalhadores com carteira registrada, que são 30 e tantos milhões. Significa dizer que esse público passou ele tem um raciocínio diferente do trabalhador da carteira assinada. E, claro, muita gente, acho que até mesmo dentro do PT e das esquerdas, tem dificuldade de entender, mas espera aí, esse cara não vai ter fundo de garantia? Ele não vai ter alguns... precisa ver se, como diz o Lula, precisa ver se ele quer ter. Porque o que acontece, eu acho que um dos fatores é que ele gosta de controlar o horário dele, do trabalho dele. O principal item,
quando você vai perguntar a uma pessoa por que ele faz isso, é porque ele não quer ter, não quer ter patrão, ele quer controlar os horários dele, né? E isso, não adianta você falar para ele que não é assim. Por exemplo, nós fizemos uma pesquisa aqui em São Paulo, na capital, com a Badra fez, está muito bem feita, 1.250 pessoas que são motoristas de aplicativo. E pasmem, você sabe qual é a principal razão para você ser motorista de aplicativo? A pergunta, né? Porque a Badra pagou X reais e dava uma volta com o cara e ia perguntando. Principal razão, eu quero ser importante para o mundo. A pessoa tem a sensação que ela pode, com isso, ter mais outro carro, ela é importante, que ela salvou a vida de não sei quem, ela vai trabalhar no sábado, no domingo, e aí ela não trabalha segunda, terça e quarta, que ela quer ir fazer outra coisa. Então, esse tipo de situação, e aí, veja como o que você mencionou nos momentos que a gente teve assim, algum tipo de balanço negativo na história da opinião pública, foram os balanços na hora dessa história de Pix, o balanço da história da blusinha. Que pega justamente essas pessoas. É esse público. Mas o senhor tem a sensação que essas pessoas têm um entendimento que o governo não se importa com elas? Tem um pouco essa sensação, né? Agora, a diferença é a seguinte, essas pessoas não têm a sensação que é o Lula que não se importa. Elas não são contra o governo do Lula. Elas eram contra o governo do Bolsonaro, elas são contra o governo do Temer, elas são contra qualquer governo porque elas têm a lógica que o governo só quer saber de mandar uma guia de pagamento para ela pagar imposto. E ela sabe que ela fatura mais do que ela fala, entendeu? Então ela tem esse medo. Por isso a gente criou o Acredita, que é um desafio, comunicar com as pessoas. Olha, só no final do ano nós gastamos 65 milhões em comunicação para divulgar o Acredita. Pegamos coisa de metrô, entramos na novela, a moça que é a empreendedora lá dentro, ela foi fazer o serviço, pegou o dinheiro nosso, mas acontece que o sujeito olha ali na televisão e ele fala, isso aí não é para mim não é possível que seja para mim, não é possível que eles pensarem em mim, entendeu? Ele não sabe o direito dele, ele não sabe que ele tem direito a isso. Nós fizemos o Desenrola, e olha, o Desenrola, só no ano passado, foram 7,5 bilhões que a gente desenrolou de dívidas. Isso é aquele programa de pessoas tirar dívida, que poderiam reduzir as dívidas. Mas eu não sei se vocês sabem em detalhes, é assim, o sujeito devia 100 mil reais, foi ao banco, chegou no banco, era 6 mil reais para pagar, e pagava em 12, de 100 para 6. Aí ele desenrolou, ele não tinha nenhuma expectativa de pagar. Mas quando ele chegou lá, viu que o valor era tão irrisório, ele fez. Aí você vai perguntar, mas como é que aconteceu isso? Veja, isso não é de graça. É que os outros 94, nós, do governo, estamos pagando para ele. Nós estamos tirando dos impostos do banco no ano seguinte. Então, assim, ele não sabe disso. Porque também o banco não fala. Porque se você vai ao banco, o banco fala, ó, tem um negócio para você aí sensacional. Então não fala, olha, o governo Lula está fazendo isso para você. Então, nós temos dificuldade até com os nossos próprios bancos. O Banco do Brasil, a Caixa, os nossos bancos, tem lá o programa novo, por exemplo, o Procred 360. O Procred 360, nós lançamos esse programa faz uns 6 meses, só para atender quem fatura até 360. Porque nós liberávamos o dinheiro sempre para o banco, e o banco só emprestava para quem fatura mais 360. Então, a gente fez um só para quem é 360. Ano passado, fizemos 1,5 bilhão para 54 mil empresas. Agora, sinceramente, por que só 54 mil? Era para ter aqui 1 milhão de empresas. Esse dinheiro é o seguinte, você pega o dinheiro hoje, paga 5% de juros, claro, mais Selic, 5% com 6 meses de carência, então é um dinheiro muito mais barato do que se a pessoa pegasse. Qualquer pessoa que tem aí um carrinho, qualquer coisa, for pegar um dinheiro hoje num banco, vai pagar 20%, 30%. Esse aqui é um dinheiro que dava 1% mais ou menos ao mês, 1 e pouco por cento. Agora, eu quero, e o Lula também quer, que a Caixa, o Banco do Brasil, coloquem dentro das agências um lugar ali escrito, ó, aqui é para você. Porque vamos ver como é que funciona na prática. Vamos supor que um de vocês saia daqui agora e entre num banco aí, do Banco do Brasil, na Caixa. Você entra lá, você vai pegar uma etiquetinha para ser atendido. É um guarda na porta e uma etiquetinha. A moça que está lá,
Sabe, as pessoas ficam inibidas, elas não estão acostumadas com isso, têm dificuldade. Então nós precisamos mostrar para essas pessoas que é para elas que nós estamos fazendo tudo isso. Nós não temos nenhum interesse de cobrar imposto dessas pessoas. Quem fatura até 360, e olha bem o que eu estou falando, se você juntar MEI e quem fatura até 360, você tem 95% do CNPJ do Brasil. E se juntar as outras que vão até 4.800.000, você tem 99% do CNPJ do Brasil. Ministro, deixa eu aproveitar esses dados que o senhor está trazendo para a gente, que aqui na nossa audiência, o Sol Silva fala assim, o povo não sabe disso, ministro, por que o governo não divulgou? Acho que ele está dando até comentando aqui como exemplo, esse que o senhor acabou de falar agora da dívida, né? Então, perguntando, puxa, como é que a gente faz para ter mais detalhes? Como é que se comunica melhor isso para a gente saber? No gov.br tem todos os detalhes. Eu vou pedir para que, inclusive, alguém aí de fora traga a minha carteira que eu deixei aí fora, só para mostrar o cartão do MEI para vocês, que é outro assunto assim que, para mim, é mal resolvido. Nós lançamos um cartão do MEI, o MEI não tinha identificação. Não sei se vocês viram uma confusão que deu em Santa Catarina, com uma moça em Balneário Camboriú, que ficou famosa por aquela música, essa história do vou descer, vou descer. Por favor. Pode entrar. Só para vocês verem, esse aqui é o cartão do MEI, olha. Ele é um cartão que tem atrás o nome da pessoa, o CPF, o CNPJ, tem todos os dados e aqui tem a barra, o QR Code, ele é gratuito. É para todos os MEIs do Brasil, qualquer um pode passar no Banco do Brasil e pedir o seu, requerer o seu, e nós conseguimos fazer até agora 100 mil, faz uns 3 meses, tudo bem, é bastante, mas nós podíamos ter feito 10 milhões. O Banco do Brasil pode fazer mais, né? Porque quando a pessoa tem isso aqui, ela passa aqui, assim como a gente faz com os nossos cartões, e ela já tem todos esses dados dentro, inclusive a possibilidade de pegar emprestado. Veja, para quem é MEI, a gente empresta até 30% do que ele faturou o ano passado, nessas condições que eu falei aí. E se a empresa for de mulher, que muitos MEIs são de mulheres, aí empresta até 50%. Então, uma mulher pode levantar até 40 mil reais com esse cartãozinho aqui, passando para pagar 5% de juros e com carência. Aí você vai dizer, poxa, mas a Selic atrapalha. De fato, qual é o objetivo do presidente Lula? Que ele falou quando me pediu para montar o ministério. Eu quero as mesmas facilidades que tem para o agro, eu quero para o urbano. Eu quero para o empreendedor urbano, porque no agro, isso aqui é 4%, esse empréstimo, sem Selic. Isso é uma grande reclamação do povo brasileiro. Claro. Eu, se tiver que trocar um computador hoje no meu negócio, eu não consigo, assim, a facilidade de você estar operando a gente fala do grande agro, né? Mas, eventualmente, você tem lá chega no final do ano, isso é um assunto que eu já vi várias vezes. Chega no final do ano, o cidadão tem que pagar 400 mil reais de imposto. Sabe o que ele faz? Ele compra uma Hilux ou uma L200 e joga na fazenda e aquilo entra como bem de capital. Você não paga imposto. Quer dizer, a gente vai ter essa balança equilibrada, ministro, em algum momento? Você acha que é possível a gente começar a avançar? Porque começou a mexer nisso, tem uma gritaria do agro também, né? Isso. Eu vi até uma postagem muito interessante. A gente falou que ia avaliar PIX de 5 mil reais para frente, aí teve aquela gritaria enorme, né? Olha, veja, só tem gritaria se você tiver com muito PIX, porque se você estiver dentro desse limite dos 5 mil, o presidente Lula já falou que até 5 mil não vai ter imposto. Então, não tem problema. Agora, o problema é que a gente tem casos lá de gente que tem 800 mil reais por mês de PIX e declara como se fosse 7 mil. Aí não dá, porque tem que pagar imposto, né? Não é justo com as outras pessoas. Um de vocês é gaúcho, né? Quem que é gaúcho? Eu sou catarinense. Eu morei em Santa Catarina há muito tempo. Sou santista. Eu tenho a dupla nacionalidade. Estamos próximo ali. Olha, eu vou dar esse dado aqui, porque esse dado chamou atenção. Eu até mencionei para os ministros na última reunião, para você ver como a gente tem uma informação assim, interna também com dificuldade. No Rio Grande do Sul, naquela crise da chuva, fecharam 38 mil empresas. Fecharam de fechar, porque a água subiu, mercadão, comércio, estoque, elétrica, foi tudo pro vinagre. Daquelas 38 mil, nós já reabrimos 36 mil. Das 38 mil, nós reabrimos 36 mil. Lá a gente emprestou 3,4 bilhões, só que lá o empréstimo é diferente. Lá o sujeito pega 100 mil reais e sai devendo do banco 60, para pagar daqui a 2 anos, só com a correção monetária. Ou seja, nós salvamos todo mundo praticamente.
Todo mundo. Agora, será que as pessoas no Rio Grande do Sul sabem disso? Provavelmente não saibam, né? Porque elas acham que alguém lá, o banco, sei lá que banco, o banco delas, porque tudo isso é dinheiro do governo. É um dinheiro subsidiado, é evidente. Nesse caso aqui, é subsídio na veia. A gente tem que tirar do caixa e colocar. Então, esse é o desafio da gente. No Pronamp, que é o principal programa nosso, só para vocês terem uma noção, no ano passado, no Pronamp, nós emprestamos 33,8 bilhões para 503 mil empresas. 500 mil empresas pegaram dinheiro do Pronamp, que aí, nesse caso, é 5% mais Selic, né? Então, assim, bastante gente usa esses expedientes. Dá para avançar mais? Dá. O tempo de abrir uma empresa no Brasil era 34 horas. Hoje é 17 horas. Em 17 horas isso nesse um ano que nós estamos lá. Em 17 horas, metade do tempo. Eu já tinha feito isso quando fui secretário do Estado aqui em São Paulo. Agora, o problema é esse, assim, essa pessoa, ela precisa ser conquistada. Por isso a palavra acredita. Porque ela é desconfiada com a gente. Ela não é desconfiada com o Lula. Ela não tem esse teor ideológico. O teor dela é o seguinte: se o negócio estiver indo bem mesmo, o governo vai bem. Entendeu? Se o negócio estiver dando dinheiro, bombando, aí ela acha o governo bom. Agora, se o negócio não vai bem, ela fica acuada e ela fica influenciada pelas notícias. Ela fala, olha, parece que vai subir, as coisas vão subir. Você sabe muito bem que os juros, esse juro que nós estamos pagando hoje aí, que todo mundo sabe que é alto, ele não é um juro precificado pelas coisas de hoje. Ele é um juro precificado pela opinião do mercado sobre o futuro. Eles põem tudo a partir do futuro. Eles trabalham com o futuro. E muitas vezes eles erram. Só que aí nós já pagamos esse preço. A gente está vendo o governo pagar juros, inclusive, para os bancos, né? Tem uma perspectiva de redução de juros, ministro? O que o senhor está sentindo em Brasília? Eu tinha falado muito, né, na época, com o Galípolo e com todo mundo, o seguinte: existem alguns critérios no Brasil para você fixar a taxa de juros que, para minha visão, são injustos. Por exemplo, a gente coloca alimentos. Alimento nem sempre tem a ver com o controle do governo, porque, por exemplo, o café subiu porque ano passado teve uma seca enorme na produção de café, então não haveria nada que pudesse ser feito que ia melhorar isso. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, eles não levam em consideração alimentos, não levam. Na precificação dos juros. Eles não levam em consideração combustível, porque combustível é uma coisa meio internacional, não depende muito das pessoas, assim, quanto sobe o dólar, se tem guerra na Ucrânia, se tem guerra não sei aonde. Então, se você excluísse alguns produtos, você poderia ter eu não sinto o juro, assim, eu não sinto o juro na rua, a não ser quando você vai no mercado, que na verdade são os alimentos. E assim mesmo, por exemplo, você tem, ontem, por coincidência, eu fui ao mercado. A batata estava mais barata, a cebola estava mais barata, tem vários produtos mais baratos. A vida está cara, ministro. A vida está cara, mas assim, a vida está cara porque a carne está cara, café está caro. E são coisas que as pessoas consomem muito e elas olham lá e veem. Aí, o que você sabe, esse assunto está caro. Então o restaurante fala assim, vou aproveitar e vou dar uma mexidinha aqui no meu preço. E cada um dá uma mexidinha. Mas veja bem, a inflação continua dentro da meta, ou um pouquinho acima da meta. Para um país que está crescendo 3,8%, nós crescemos 3,2%, 3,8%, emprego na quase plenitude. O problema é que lá na base, a sensação que a gente tem é que a renda dessas pessoas todas que o senhor citou, MEI, mesmo o pessoal do Simples, dos informais, a renda não tá acompanhando, né, ministro? Assim, se você tiver uma inflação de 4, 5, 6, ou às vezes nos alimentos 8, 9, a depender, a sua renda não está subindo. Então, as pessoas estão realmente... A gente tem muito esse debate, o presidente Lula vem do sindicalismo, então o senhor acompanha essas conversas o tempo todo por conta do trabalho do seu próprio ministério, da questão do pleno emprego. Nós estamos num momento de pleno emprego, mas o senhor bem sabe que pleno emprego 10 anos atrás era uma coisa. Hoje, o senhor mesmo falou, a maior parte das pessoas hoje não estão de carteira assinada e essa gente não está vendo a renda acompanhar a inflação, que seja 4, 5, 10 ou 12. Eu acho que tem duas gentes aí quando você fala. Tem a gente que é trabalhadora de empresas, que é CLT. Essas pessoas estão a maior massa salarial de todos os tempos é agora, nesse instante. Então, todo mundo reajustou salários acima da inflação em todas as empresas. Onde é que está o problema, então? Aqui, ó. Está nesse público aqui, ó. Esse é o público
que é a balança dessa história toda. Que é o MEI, que é o informal. É o MEI, é o garoto que entrega pizza. Que vende cartão celular, que bate esse cara aí. Eu fiz a campanha aqui em São Paulo, na campanha passada, fiz algumas carreatas. Se eu passasse por 100 meninos, os 100 faziam assim para mim, ó. Marçal, entendeu? Olha, eu quero prosperidade, eu quero ter... Então, por exemplo, nós podemos fazer mais, nós temos que fazer mais, nós temos que conquistar esse menino. Hoje ele não é nem MEI, esse menino, você sabe, só iFood tem 300 mil garotos entregando de moto, com zero, eles não são nada, eles não são nem MEI, não são micro, quer dizer, eles precisam, a iFood precisa exigir que eles sejam MEIs, e quem tem que pagar os 70, 80 reais é a iFood. E, evidentemente, repassar isso no preço da entrega. Nós fizemos uma conta, o CEO da iFood ficou com vergonha quando eu falei para ele, sabe quanto daria a mais em cada entrega para que todos os rapazes fossem MEIs? 15 centavos. 15 centavos, todos os rapazes viram MEI. Se eles virarem MEI, a gente pode fazer o que o João Campos fez lá em Pernambuco. Começar, ao invés de ele alugar a moto por 100 reais por dia que ele aluga hoje, a gente dá o dinheiro para ele, os 15 mil reais, ele compra uma moto elétrica e a gente financia por aqui. Né? Muito bom. Ministro, não, só falando mais aqui do chat... Vários pedidos e lições de casa, ministro. O chat pedindo para divulgar mais, para falar mais. Então, a Maria Storch fala, o governo tem que divulgar, eu nunca soube do empréstimo nem do cartão do MEI. O Diego Arruda também, puxa, também não sabia. Quem mais aqui? Eu tenho também o Romines. Por que não divulga? Ana Regina, meu marido é MEI, eu nunca tinha ouvido falar do cartão. Aí a Regina Lima Espera falou, ministro, tem que comunicar, tá dando desespero a gente tomar conhecimento de tudo isso agora na entrevista. E aí tem gente falando, ministro, fala pra gente como é que faz para ir no Banco do Brasil e tirar o cartão. Então, as pessoas começaram a bombardear aqui, falando, queremos saber mais. É incrível. Fica como dica, ministro, aqui. A gente tem um número muito grande, ministro, só para explicar, a gente também trouxe o ministro aqui, porque muito da nossa comunidade é MEI, é microempreendedor. Isso, essa galera, isso aqui é um serviço que a gente faz também, para explicar, olha, você pode recorrer. A gente viu na crise do Rio Grande do Sul, eu estive lá cobrindo a crise, nós conversamos depois, conversei muito com o seu assessor também, eu falava, olha, nas semanas que a gente estava lá, a primeira semana é emergência, a segunda semana as pessoas já estavam recorrendo aos bancos, as pessoas não sabiam que elas podiam chegar num banco e falar, olha, eu preciso recuperar minha empresa, não sabiam, a informação não chegava, então realmente é uma questão da informação não estar chegando nessas pessoas. Olha, essa disputa, então quando o governo fala, nós estamos com dificuldade de comunicação, não é culpa do Pimenta e nem mérito do atual ministro ou culpa do Lula. É o seguinte, eu tenho 62 anos e eu me comunico pelas vias que eu aprendi, pelo jeito que eu aprendi. Evidentemente é diferente do meu neto, que tem 13. Então, esse delay do tempo faz com que a gente tenha mais dificuldade em poder falar para as pessoas, porque as pessoas nem sempre veem a televisão, que a gente contrata os horários, a gente põe... Mas as pessoas querem uma comunicação de outro jeito. Então, agora, para que também não é tudo assim, trauma, né? Este ano, nós estamos montando o aplicativo para todos os MEIs. E nós vamos comunicar as pessoas diretamente também. Olha aí, gente, notícia em primeira mão, tá vendo? Aplicativo saindo e essa comunicação sai Olhe bem, imediata. Faz 2 semanas, lançamos lá no dia daquele encontro com os prefeitos, eu e a ministra Esther e o Haddad, lançamos um programa que é super legal, Empreenda Mais. É uma outra ideia também tirada lá de Recife. É o seguinte, sabe os prédios públicos, onde tem um posto de saúde, uma agência do INSS? Às vezes tem uma lâmpada quebrada, tem um fio solto, tem um negócio para consertar, tem uma marcenaria, um ar-condicionado que quebrou, e fica esperando a licitação do todo. Agora, se for até R$ 12.500, qualquer tipo de serviço, o MEI que mora perto vai receber uma notificação dizendo o seguinte, olha, tem um ar-condicionado na agência que fica a 3 quadras da sua casa e você tem interesse em fazer a reforma? Porque eu sei que ele é um arrumador de ar-condicionado. E ele vai dizer, tem interesse. E quanto o senhor cobra? É tudo eletrônico, R$ 600. Pode ir para lá e fazer, recebe 2 dias depois por Pix.
Isso no Brasil inteiro. Tudo isso pelo aplicativo? Tudo isso pelo aplicativo. A gente lançou isso faz 2 semanas. 1000 prefeituras se inscreveram, 1000 já. 1000, porque elas também podem aderir. E os governos do estado também podem aderir a esse mesmo aplicativo. Porque isso vai gerar muito mais emprego para essas pessoas. Eu sou um videomaker, faço serviço. Aí eu tenho a diretora da escola que quer fazer um negócio de videomaker, vai disparou, os videomakers que são da região recebem, fazem a oferta eletrônica, como se fosse um pregão, e até se for até R$ 12.500, recebe, não tem nenhum tipo de burocracia, a nota fiscal é impressa diretamente pelo mesmo serviço do aplicativo. Agora, veja, esse tudo bem, faz 2 semanas, muita gente não sabe. Né? Muita gente não sabe. Quando a gente começou a falar para os prefeitos na reunião, tinham mais de 1000 prefeitos. Eu fui falar do cartão, eu perguntei, quem é prefeito aqui? Eu. Quem é vereador? Eu. Quem é vice-prefeito? Todo mundo. Quem sabe do cartão aqui? Não tinha uma única pessoa que soubesse. Uma única. Nós fomos numa reunião grande de clube de dirigentes lojistas, que geralmente são simples, né? São até 360. Eu perguntei também, ninguém sabia. Ninguém sabe. Então, assim, o que você vai fazer? Não é que a gente não esteja gastando com isso, a gente está gastando. Agora, talvez a gente não esteja comunicando pelo caminho mais adequado, né? E uma das coisas certas é o seguinte, o governo tem que ser proativo na comunicação. A gente é daquele tempo que você queria ir na prefeitura, você vai na prefeitura, qual é a sensação que você tem na prefeitura? A prefeitura, é isso aí, ó. Olha lá. É o gov.br/Contrata Mais Brasil. Tá? Isso. Se você é MEI, entra aí no Contrata Mais e já deixa o seu cadastro pronto. Porque se você tiver cadastrado, já tem um monte de gente contratando aí no Brasil inteiro. A gente, quando você pensa numa prefeitura, você pensa em entrar numa sala toda já escura, com as pessoas trabalhando lá, com uma vontade, e você não sei o quê, quer dizer, aquela coisa meio burocrática, chata. E acontece que o mundo atual permite que você faça tudo isso de maneira eletrônica. Então, você não deixar o sujeito precisar da coisa, você oferecer antecipadamente. Então, se você tiver essa comunicação rápida, que é um dos das grandes modificações que o João conseguiu fazer lá em Recife, o que tem a ver com a popularidade. Por exemplo, lá não tem bolsonarista, não? Em Recife? É claro que tem. Mas por que ele ganhou com 85%? Certamente muito bolsonarista votou nele também. É porque ele conseguiu fazer a comunicação certa, direta, antecipada. Você recebe na sua casa lá uma notificação assim, oi, você tem interesse, eu soube que você mudou para cá, para o bairro tal, porque você digitou não sei o que lá, e aí então eu quero te dizer o seguinte, o posto de saúde que vai te atender é o da rua tal, número tal, e você quer marcar aqui a data para pegar o remédio que você tem direito? Quer marcar para terça-feira, às 8 da manhã? Ou você prefere que a gente entregue na sua casa e tal? A pessoa pega aquilo e fala, meu Deus, isso aqui é uma prefeitura. Então, essa mudança da lógica da comunicação, ser direta e ser proativa, eu acho que isso é o núcleo central da... Sem dúvida. Ministro, pelo que eu estou lendo aqui no chat, o senhor matou a charada. É por aí mesmo. Eu quero até aproveitar mais uma vez para dizer, então, para a nossa audiência, gov.br/Contrata Mais Brasil. Tá? Vai lá que tem outras informações e a gente promete também relembrar aqui para vocês. Então, ministro, muito obrigada. Posso só concluir com uma outra informação para não dizer que não falei? Porque por favor. Aí foi o seguinte. Quando nós fizemos o Desenrola, porque o Desenrola acabou no ano passado para bancos. Então, nós desenrolamos as pessoas que deviam para banco, para loja e tal. E aí eu comecei a receber muita gente assim como você está recebendo aí. Eu falei assim, Márcio, eu fui lá, desenrolei, paguei como vocês falaram, fui tirar o dinheiro novo no banco, que você falou que tinha, e acontece que eu estou protestado pelo próprio governo. Porque o desenrolava as coisas privadas e não as dívidas públicas. Aí eu falei, de fato é um absurdo. Quer dizer, eu desenrolei o cara com o banco e não desenrola com o próprio governo. Aí pedi para o Haddad, nós fomos falar, ele fez uma gestão em cima da PGFN, da Procuradoria-Geral da Fazenda, e depois de muita insistência, saiu uma portaria em novembro do ano passado. Presta atenção no número hoje. Se você deve até R$25 mil, que são 20 salários mínimos, 20, 30 mil reais, você pode pagar hoje 1%, então dá R$300, você paga 1% do que você deve, você automaticamente está adimplente. Estando adimplente, você pode pegar esse dinheiro aqui. Aí você pega esse dinheiro aqui e quita a sua dívida lá de trás
com 50% de desconto. 50%. Então, eu devo 20, vou lá, pago 200. 200, eu pego o dinheiro novo aqui, vou pagar daqui a 6 meses com 5% e quitei a minha dívida anterior. E quantas pessoas sabem disso? Não é? Pouquíssimas. Então, queremos fazer convênios agora com casas lotéricas, com os cartórios de protestos, para que eles nos ajudem a comunicar isso e permitir que as pessoas façam desse jeito. Porque você pensa que é pouco, sabe quanto tem nisso aí? 300 bilhões de reais em protestos. O governo protestando 300 bilhões de reais. Então dá para fazer, né? Agora, a comunicação é a alma da história e a comunicação proativa. Deixa eu devolver o cartão do ministro aqui que já, se eu soubesse, já tinha trazido o seu já. Muito bem. Bom, ministro, então muito obrigada, uma boa semana para o senhor. Volte sempre, então, e a gente vai comunicando aqui também. Obrigado. Essas importantes medidas.